te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que mostrai a luz da verdade aos que erram, para retornar ao bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido a fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros eram permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não tereis condenação, não tereis condenado o inocente. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos apresenta esses textos que nos leva a compreender a misericórdia de Deus, o amor de Deus e não o sacrifício. Na primeira leitura do livro do Êxodo, fala de Moisés e Arão, que eles foram chamados por Deus e orientado para que eles pudessem celebrar a Páscoa e tinha todo um ritual para eles cumprirem em nome de Deus, para que as pessoas pudessem conviver esse tempo celebrativo, mas conviver de uma forma humana, de uma forma onde obedece a Deus e obedece à vida. Então eles falavam que era para matar um cordeiro, um cabrito e assar para celebrar. Mas se o cordeiro fosse grande para uma família, que chamasse duas e que nada sobrasse. Então isso nos ensina que
A partilha é o centro da nossa vida de fé, porque repartir com aqueles que são os necessitados. Então a liturgia de hoje ela começa nos levando a essa compreensão da partilha e também de não sobrar, quer dizer, aquilo que nós temos para hoje, o que Deus oferece, o pão nosso de cada dia. Ter um coração que reparte e ter uma consciência que o acúmulo, ele não leva nós a nada, porque o que Deus dá àqueles que o ama é o pão de cada dia, que não deixa faltar o pão àqueles que realmente vivem de acordo com sua vontade. E aqui os discípulos de Jesus, Jesus e os seus discípulos passavam por uma plantação e eles sentiram fome. A fome é uma necessidade humana, é uma necessidade da vida. Então não tinha sentido eles passar fome, porque Deus dá o pão de cada dia. Então não tinha sentido eles passar necessidade, sendo que tinha ali o alimento. Então eles entraram naquela plantação e cataram umas espigas para comer. Quer dizer, os fariseus que eram presos nas leis, eles não concordaram e falaram para Jesus que os seus discípulos estavam fazendo aquilo que não era permitido fazer no sábado. Isso traz a nossa compreensão que o sábado e as leis que eram implantadas sobre o sábado era maior do que a vida. Então Jesus vem esclarecendo, deixando bem claro que as leis, elas podem ser benefício, mas elas têm que estar abertas à vida. Se fechou ou escravizou, elas não têm sentido. Então, para a nossa vida, né, muitas vezes a igreja, até na vivência de religião, porque os fariseus eram as pessoas que viviam uma fé, que viviam uma religião, mas uma religião não libertadora, mas uma religião que escravizava. E também nós precisamos ter essa consciência, que muitas vezes nós temos muitos ritos. E esses ritos, eles são importantes, mas eles são importantes desde que leva a beneficiar a vida, desde que leva a uma comunhão, a uma partilha, a um sentido. Aí a vida bem vivida, aí ela também é bem celebrada. Mas quando nós ficamos presos só nos ritos, corremos o risco de paralisar, de impedir que a vida se manifeste. Então, que nós possamos ter cuidado de viver a nossa fé, não preso nos ritos, mas usar deles para que a vida tenha a libertação, que a vida possa ser o centro de todo o sentido da nossa fé. Então que Deus possa nos ajudar a celebrar, a ser uma igreja celebrativa, mas uma igreja que celebra aquilo que vive. Porque se nós não viver aquilo que nós celebramos, nós estamos só vivendo ritos e não a graça e a vontade de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus
te basta.